Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Nós estamos refletindo sobre textos de Hegel em relação a novas perspectivas da religião. São da religião e da ciência, né? do confronto e mesmo das divergências entre religião e ciência, e não só divergências, mas nós procuramos ver novas perspectivas de uma análise salutar. Ontem nós estávamos lendo uma passagem de Hegel e depois fizemos um comentário em que nós falamos sobre a importância da religião para a formação dentro da leitura de Hegel da família, da comunidade e do Estado. E nós lembramos que tinha uma passagem que ele era mais direto, né? Em que nós já tínhamos visto e fomos relembrar uma obra nossa, inclusive o título da obra também influenciou o título do canal, Anunciação no Ar Ciencismo, que é uma análise das obras Fenomenologia do Espírito de Hegel e Fenômeno Humano de Teilhard Chardin. Nós pegamos os livros e fizemos uma análise, nós chamamos de desconstrutivista, no sentido que nós separamos em partes, né, e vemos algumas conexões e principalmente algumas desconexões, né, entre as partes dentro da obra. E dentro dessa parte nós temos a parte que vai falar sobre essa questão da família, da comunidade, do Estado, principalmente do Estado, né, em que o Hegel tece uma análise mais detalhada, Estado, riqueza. Nós tiramos um trecho da Fenomenologia e depois pegamos um trecho da obra Lições sobre a Filosofia da Religião, que até outra notícia que nós temos não tinha sido publicada ainda aqui no Brasil, como outras obras ainda de Hegel. Hegel foi um filósofo que foi sendo publicado tardiamente, ele foi chegando aqui por meio de comentários e influências do outro. No Ocidente, e um dos primeiros a divulgar uma análise da obra dele, da Fenomenologia, foi um russo, Koev, né? Não tinham-se muitas traduções ao pé da letra, tinham comentários de gente que leu e leituras de trechos, né? Agora já tem praticamente a obra básica dele completa. Mesmo assim, uma das capitais dele, a Ciência da Lógica, chama A Grande Lógica de Hegel, né? Aqui no Brasil, até pouco tempo, não tinha notícia de sua publicação aqui, tinha de enxertos. Vamos ler a passagem, né, um comentário nosso que nós achamos interessante, revendo, né, esse trabalho. Quem se interessar, isso aqui nós temos uma produção artesanal, ele saiu por volta de 2006, se não me engano. E ele começou escrito em 1999, 2006, 2007, alguma coisa assim. Agora, uma parte da fenomenologia, que nós temos era a página 9. O espírito é a vida ética de um povo, enquanto é a verdade imediata. O indivíduo que é um mundo. O espírito deve avançar até a consciência do que ele é imediatamente. Deve suprassumir a bela vida ética e atingir, através de uma série de figuras, o saber de si mesmo. São figuras, porém, que diferem das anteriores por serem espíritos reais, efetividades propriamente ditas,
e serem, em vez de figuras apenas da consciência, figuras de um mundo. O mundo ético vivo é o espírito em sua verdade. Assim que o espírito chega ao saber abstrato de sua essência, a eticidade decai na universalidade formal do direito. O espírito doravante, sentido em si mesmo, escreve em seu elemento objetivo, como em uma efetividade rígida, um dos seus mundos, o reino da cultura. E em contraste com ele, no elemento do pensamento do mundo, o reino da essência ou da fé. No entanto, os dois mundos apreendidos pelo Espírito, que dessa ordem retorna a si mesmo, apreendidos pelo conceito, são embaralhados e revolucionados pela pura inteligência e por sua difusão e iluminismo. Um reino dividido e distendido entre o aquém e além retorna à consciência de si, que agora na moralidade se apreende como essencialidade e apreende a essência como se efetivo. Já não coloca fora de si seu mundo e o fundamento dele, mas faz dentro de si que tudo se extingua, e como boa consciência é o espírito certo de si mesmo. O mundo ético, o mundo cindido entre o além e o além, bem como a cosmovisão moral, são assim os espíritos cujo movimento e retorno ao simples si, para a si essente do espírito, vai desenvolver-se. Surgirá como meta e resultado deles a consciência de si efetiva do espírito absoluto. Da constatação do aquém e do além, o mundo, agora esse é um comentário nosso constante aqui, né? Da constatação do aquém e do além, o mundo cindido, ou da impossibilidade individual do conhecimento total, devido à própria individualidade, incisão comum resto do mundo, e a cosmovisão moral, ou da imperialidade de dever ser, ou a condenação da existência em existir, surge o espírito absoluto, pois do contrário o caos levará ao simples caos, e a indigência no agir ou irrelevância do viver dos viventes existentes. Esse microscópio no século XX muito se optou por essa visão de em microcosmos, melhor dizendo, no século XX, muito se optou por essa visão dilacerada da existência ou inefetividade objetiva em ser essência, tanto por um radicalismo existencialista quanto por um pragmatismo marginal, o que gerou crises profundas na sociedade que ainda estão em reflexo. Essa cosmovisão moral, que aí engloba família, comunidade, Estado, é o princípio indicador da potencialidade inerente a todo existir em ser essência ao existir. Então, como necessidade e esse sentimento moral é diferente um pouco da ética, a ética mais ligada, dentro, já fizemos uma análise, né? Algo mais objetivo e o moral algo mais interior. Claro que o racionalismo ainda é indicativo na obra e conflui para uma visão técnica científica da organização da sociedade ou de experimentos empíricos da ciência. Realmente é uma necessidade, mas os desdobramentos históricos no nazifascismo ou no stalinismo do realismo comunismo soviético, ou nós colocamos também na radicalização do pragmatismo que gera o niilismo das atitudes marginais, principalmente nós vamos falar, né, que existe hoje, né, os serial killer e os feminicídios outros que são elementos de uma exacerbação do individualismo
pregado dentro do capitalismo tradicional. Aqui nós vamos falar que volta a se ter uma perspectiva de comunidade, de família, de comunidade como orientador, né? E principalmente a chamada nova direita, ela capta isso por conta de que, antropologicamente, nós vimos, né, a moral praticamente surge com a regulação de parentesco. E o modo íntimo de incutir a moral primeira vem através da religião. E por isso a direita prega uma moral rígida, né? Essa é uma pregação tradicional da direita. O moralismo e a visão de família muito bem estruturada, que qualquer coisa lembra esse mundo subterrâneo, né? Quitônico, que Hegel vai falar, né? Inclusive ele pega algumas figuras da tragédia grega, né? Em que esse mundo quitônico de guerras intermináveis, em que os indivíduos se tornam perdidos, se voltam a buscar essas questões religiosas e esse moralismo que hoje muitas vezes são bandeiras da direita que vem crescendo no mundo. Uma perspectiva teológica da comunidade que nós vimos também passou, inclusive, para a esquerda na antiga teologia da libertação, quando pregava aquela questão das comunidades eclesiais de base, embora com uma perspectiva, em geral, muito política e de libertação econômica, material imediata, mas os protestantes, eles fazem suas celas, suas comunidades nos bairros, né? E são mais, hoje em dia, consequentes em atingir o âmago do sentimento do humano e arrebanha